Boa tarde, é quinta-feira, chegou o momento do nosso encontro ao vivo a partir aqui de Curitiba, cidade sede da TV Evangelizar para todo o Brasil. Você que me acompanha de uma das 22 capitais do estado ou por mais de 1.300 cidades que estão conectadas via satélite, canal digital aberto e pelo YouTube TV Evangelizar Oficial. Nós, nessa quinta-feira, vamos trazer para você alguns aspectos da economia a respeito do crescimento demográfico no Brasil, que foi feito segundo o último censo, então a gente vai entender um pouco dessas consequências. E o meu primeiro convidado já está aqui, ele é professor e economista, Marcos José Vale, vai dar um pouco dessa noção para a gente do que esperar a partir desse novo número. Também vamos falar sobre neuroliderança. Você já ouviu falar nesse termo? Vamos entender o que é a neuroliderança, qual o impacto dela, os benefícios, seja para você que tem um negócio, para você que tem um trabalho ou para você que fica na sua casa mesmo e tem que agir com a liderança até com a tua própria família. E também vamos falar sobre aromaterapia, entender os benefícios, os usos dessas essências que são retiradas das plantas. Então, fique comigo começando o programa A Vida em Foco. Vamos olhar para alguns números, esses números do último censo do IBGE, que pegou um aumento de 6,5% na população brasileira. Então já somos 203 milhões de brasileiros, mais ou menos, né? Porque não é um número redondo, mas nós queremos entender o que isso significa. Será que isso é pouco? Será que isso é muito? Isso impacta a idade dos brasileiros? Também vamos entender um pouco desses números, professor. Seja muito bem-vindo. Bom, Marcos José Vale é professor e economista, então vai dar uma aula aqui pra gente hoje, né, professor? Tudo bem? Sim, a ideia é falar sobre alguns números e o impacto, né, desse levantamento feito pelo IBGE no crescimento do país. Até porque às vezes a gente vê o número e fala, tá, e aí? E daí, né? O que significa isso? Então acho que hoje a nossa conversa é para isso, né? Sim, exatamente. A ideia dos números muitas vezes acabam vindo, mas o que eles dizem pra gente em relação à mudança do cenário, né, nacional? A gente cresceu, como você falou, 6,5% mais ou menos, mas a gente cresceu menos do que havia crescido anteriormente. Então, porque aqui a gente pegou 2010 a 2022, isso, né? Exatamente. Tá. Então, só me dá essa referência. Anteriormente, quanto que a gente tinha crescido? O número exato eu não me lembro, mas havia uma média. Mas era mais do que 6, né? Sempre mais do que 1% ao ano. Ao ano. Então quase 12%. Não, mais, porque aqui a gente está falando de quantos anos ali de censo, no último censo? 12 anos mais ou menos, 2010, 2022. É bastante. Sim, daí nós tivemos aí, nesse último crescimento, 0,5 ao ano, em média, né? Então, isso foi um crescimento menor do que, vamos dizer assim, do que se esperava a partir da média. Tá, e com esse número, eu posso já começar a fazer as perguntas no sentido de são menos filhos por família? Tem isso na nossa pesquisa ou não? Qual que é o raciocínio dessa queda? Muita gente que saiu do Brasil, mortes pelo Covid, o que tem nesse número? Nós temos, inicialmente, o censo, ele verifica o quê? O crescimento populacional a partir do número de nascimentos e de mortes, né? Certo. Então, no caso, as pessoas que deixaram de existir, né? E aquelas que passaram a existir no número de nascimentos. Claro que nós temos os movimentos migratórios, né? Tanto dentro do território quanto para fora. Mas esses já não são tão relevantes assim em termos de, vamos dizer, de crescimento populacional mesmo, né? Tá. Então, isso não... Então, emigração e imigração não conta aqui muito na tua opinião. O que mais vai contar? Eu tô pensando, tô fazendo na minha cabeça essa comparação, né? Que antes a gente tinha média de 1% de crescimento ao ano e a gente reduziu praticamente pela metade. Exato. Tô tentando entender esse número. O que na sua visão justifica isso? Uma das questões é justamente a situação em que o país se encontra agora, né, vamos dizer assim, em estágio de desenvolvimento, né? Ele é um país em desenvolvimento, comparado aí com outros países já desenvolvidos. A gente pode colocar isso principalmente dentro dessas características de um país que tem um maior nível de educação, né, um maior nível de esclarecimento, ou seja, as pessoas acabam tendo filhos de forma mais planejada,
né? E isso acaba reduzindo o número, ou acabam não tendo filhos em função de escolhas profissionais. Então ele é um indicador normal aí em países que passam por esse processo. O Brasil não é diferente. Então nesse sentido é um indicador positivo, né, de que há um planejamento e uma programação melhor, né, das famílias. Mas o que isso, em termos de ser menor, acaba sendo ruim, né? Porque essas pessoas que não nasceram e que não vão fazer parte da economia, não vão ajudar aí no processo previdenciário. Ou seja, não são pessoas que vão trabalhar no futuro e que vão ter renda e que vão fazer a economia girar. Então há uma preocupação com o envelhecimento da população. É interessante, você puxou isso porque tem realmente um aumento no número de idosos, né? Então, a parcela idosa da população brasileira com 60 anos ou mais subiu para 15,1% em 2022. Então, quando a gente fala de um aumento geral de 6,5% da população e olha mais essa fração e vê 15% de aumento nos idosos, então aqui a gente já tem realmente uma explicação, né? Então, menos nascimentos. Sim. E menos pessoas jovens também. Exatamente. Então eu tenho menos pessoas jovens e menos pessoas jovens daí também já na fase adulta tendo filhos ou com a pretensão de ter filhos. E aquela população, né, que vai envelhecendo, vai entrando aí acima dos 60 anos, né, número considerado para idosos, e também vão se aproximando das aposentadorias, né, ou acabam não fazendo mais parte do mercado de trabalho e são dependentes aí do sistema previdenciário. Aí você cita outra questão que eu acho que é relevante aqui para um economista, né? Ó, o Sudeste e o Sul têm os maiores percentuais com idosos, e o Sudeste e o Sul são as partes com maior produto per capita, certo? Do Brasil. Então, aí, como que você olha então para o futuro, vendo esses 17% da população, 16,5% no Sul, de aumento na população idosa, olhando para esse futuro com menos contribuintes, como você disse, né, da Previdência? É uma preocupação ou não? A princípio, se olhar em números gerais, ele acaba aparecendo como uma preocupação, né? Mas ele é importante ver da seguinte forma: se a população está envelhecendo, se existe uma perspectiva, digamos aí, de não novos nascimentos ou a população jovem aumentar, você tem que começar a fazer uma programação de maior participação dessas pessoas ativas na economia, ou seja, mais tempo no mercado de trabalho, né? Claro que quando falar isso parece ruim, né? Você fala, não, as pessoas elas querem se aposentar logo, mas dentro desse percurso de desenvolvimento, a ideia é que essas pessoas continuem ativas na economia, ou seja, exercendo atividades em trabalhos mais dignos ou trabalhos que sejam decentes, né? Então, não com uma carga somente, vamos dizer assim, de tempo de expediente ou de ocupações menos relevantes. Então, sim, tem uma preocupação porque essas pessoas precisam continuar ativas. Há um indicador de melhoria, porque também um número reduzido de pessoas novas significa uma carga menor, digamos, de tributos em relação ao investimento em educação, preocupações com esses estágios iniciais, mas é necessário, digamos, ter uma participação maior dessas outras pessoas. Para isso, você tem que trabalhar em qualificação, tem que trabalhar em incorporar essas pessoas, né, e gerar aí melhor qualidade de vida. Tem também uma questão que é a concentração de renda maior, ou seja, a renda per capita também acaba aumentando, né? O que aconteceu no Brasil mais recentemente, nós temos uma renda per capita maior do que anteriormente. Por causa do aumento dos idosos ou não? Não tem essa relação? Não só isso, seria no caso da própria participação. O Brasil, no passado, já investiu em educação, ou seja, mesmo que a pessoa acabe não atuando na área, você tem pessoas mais esclarecidas e com maior potencial de participação na economia, seja como empreendedores, novos negócios, ou mais esclarecidos, exercendo funções mais sofisticadas, ou seja, tem salários mais elevados. Isso até 2022, né? Vamos ver, né? Que agora a gente está olhando do passado para cá, né? Mas você falando do tipo de população, eu lembrei que tem um censo demográfico também de 2022 que é feito pelo IBGE, que mostrou um aumento da população quilombola para 1.400.000 quilombos. Então, a TV Evangelizar preparou um documentário sobre isso para você que quer entender um pouco mais dessa área. Eu vou chamar você para acompanhar comigo, professor, nesse trechinho aqui, ó. Acompanhe. Antes nós andávamos descalços. Pouca roupa, né? Nós não ganhava roupa. Hoje em dia nós ganha roupa, ganha calçado. Coberta, a gente quando não podia comprar, a gente ganhava. Agora ganhamos. Muito beleza agora.
para a gente viver. De primeira era difícil, a gente não... Tá certo, plantava as coisas, passava mais com o legume que a gente plantava. Mas a gente não tinha como vender, é muito barato. É pouco valorizado. E saber que o Brasil foi construído, né? Abraça as custas de quem? Do povo escravizado, né? Que é... Escravo não existe, ninguém nasce escravo, eles foram escravizados. A vida deles era muito sofrida, né? Só trabalhava para os outros, não podia fazer nada para eles, porque trabalhavam bem cedo para comer de tarde. Era muito difícil, acesso muito difícil. Teve uma mulher uma vez que ganhou 13 filhos e criou 3, morreu porque não tinha medicina, era tudo mais difícil. No tempo da minha mãe era muito difícil as coisas. Quando você fala de quilombo, né, essas políticas, né, do governo federal ou do Estado brasileiro, elas começaram a evoluir nos últimos 28 anos. Porque, mesmo com a Primeira República, nós ainda andamos de 1889 até 1988 para fazer parte da Constituição brasileira, porque nem negros nem índios eram reconhecidos como tais cidadãos na Constituição brasileira. Isso é um problema, né, de Estado. É interessante, né, também pensar nesse aspecto, né? Deixa eu lembrar você que quiser acompanhar na íntegra esse documentário, está no YouTube da TV Evangelizar Oficial, e você também acessa pelo site da TV, onde tem todos os documentários produzidos ali com exclusividade pela TV Evangelizar. O que o senhor tem a comentar sobre esses números dos quilombos? Foi uma questão muito importante do IBGE incluí-los, né, na pesquisa, porque até então, né, como ele foi dito ali, desde 1988, na Constituição, que eles foram reconhecidos, não era feito um censo, né, para verificar o número de pessoas que pertencem a esta comunidade, né? E tem toda essa questão histórica da participação deles, do reconhecimento, e agora até com essa participação no censo, né, vai poder se perceber qual vai ser o crescimento, a dinâmica e as próprias melhorias, né? Porque o censo não traz somente o número de pessoas, mas a própria realidade social que eles estão passando, o acesso também aí a todos os outros direitos que eles têm como cidadão. Interessante. E na sua opinião, qual que é a importância de ter essa visão, né, dos quilombos, esses números que, como você disse antes, não era incluído? Esses grupos específicos de uma forma geral. Acho que principalmente, né, pela construção da identidade do país, né? Então a gente passa a reconhecer, vamos dizer, no dia a dia a gente sabe que essas pessoas fazem parte, mas como foi dito ali, dentro de uma questão de Estado não se trazem números, não se trazem a participação, a relevância, né? Então a gente tem um reconhecimento, faz parte da construção da identidade e também o resgate histórico e toda a dívida histórica que tem em relação a essa parte, né, dessas pessoas que vieram para cá numa outra condição, diferente de outros imigrantes, né? Sim. E alguns dados ali, ó, interessantes. Roraima continua sendo o estado menos populoso, com 636 mil habitantes, ainda que tenha apresentado a maior taxa de crescimento anual no período de 12 anos. Então, cresceu bastante, mas ainda assim continua pouco populoso, né? Mas algumas curiosidades para você. Professor, agradeço, viu, a sua presença. Obrigada por ter estado aqui conosco hoje. Deixo o contato aparecendo do senhor também lá no Instagram. Para quem gostar de economia, siga lá o professor para mais dicas. Muito obrigada, tá? Eu que agradeço. E vamos para um intervalo e na volta a gente ainda vai falar hoje sobre óleos essenciais e sobre neuroliderança. Eu volto já. Padre Reginaldo Manzotti te convida para embarcar em mais um passeio por Jerusalém. Você vai se encantar, se aventurar e também descobrir os tesouros arqueológicos que esta cidade abriga. Padre Missão não é só igreja não é só lugar religioso não.
é conhecer a história da própria humanidade. Turismo, cultura, história e muita espiritualidade em mais um episódio de Padre em Missão. Especial Terra Santa, dia 30 de julho, 10 da noite, aqui na TV Evangelizar. As paisagens do sul respondem com encanto à chegada do seu rigoroso inverno. É uma imensa variedade de tecidos para patchwork. São mais de 5.000 estampas de diversas coleções e as melhores marcas. Atendimento especial com os melhores preços. Pensou artesanato? Pensou Armarinhos Nodari. armarinhosnodari.com.br. A partir de agora, se conectar com a sua paróquia está mais fácil. O ParóquiaNet é um aplicativo que conecta o fiel à sua paróquia. Com o ParóquiaNet, o fiel pode devolver o dízimo, realizar doações e ofertas, todas as operações com a praticidade do Pix ou pelo cartão de crédito, de maneira prática e segura. E tem mais! Com o aplicativo ParóquiaNet, o fiel pode visualizar avisos paroquiais, consultar horários e avisos de missa e acessar a liturgia diária. Nunca foi tão fácil ter a paróquia na palma das mãos. Comece a usar o ParóquiaNet agora mesmo. Vá até a sua loja de aplicativos e baixe gratuitamente. ParóquiaNet, o aplicativo que conecta o fiel à sua paróquia. Momentos emocionantes, conselhos valiosos e reflexões que vão tocar seu coração. É o programa Vida em Família, especial Dia dos Pais. Nossos convidados trazem histórias inspiradoras. Ziza Fernandes traz um testemunho de superação e amor familiar. José Isaías Cunha fala sobre a experiência de ser pai de 5 filhos adotivos. E o psicólogo Wilson Salbego aborda a importância dos pais na vida dos filhos. Seja bem-vinda ao programa Vida em Família, ao vivo aqui pela TV Evangelizar. Dia 13, 1h30 da tarde. Só aqui, na TV Evangelizar. De volta com o programa Vida em Foco nesta quinta-feira, e quinta-feira é dia também de Quinta Eucarística. Você que ainda não se programou, a partir das 19 horas nós teremos aqui da TV Evangelizar para todo o Brasil com o Padre Reginaldo Manzotti, adoração ao Santíssimo Sacramento, hoje pedindo a cura pelas enfermidades. Acompanhe comigo este recado. Diante da grandeza de Jesus, vamos rezar e interceder pela cura das enfermidades. Liberta toda a família. Adoração ao Santíssimo Sacramento com o Padre Reginaldo Manzotti. Hoje, 7 da noite. Participe no santuário ou acompanhe a transmissão ao vivo aqui na TV Evangelizar. E você já pode deixar as suas intenções pelo nosso site TV Evangelizar ou pelo telefone 0 operadora 41 3221 6060. A gente fala agora sobre neuroliderança. Eu não sei se você já ouviu este termo, nós vamos entender, nós temos uma especialista aqui para falar sobre isso, entender onde usamos, se é algo específico para o trabalho, se a gente pode abranger mais em outras áreas. Então eu recebo aqui a Maria Valesco, que é engenheira química, mestranda em neurociência cognitiva e com MBA em desenvolvimento humano de gestores. Bem-vinda, Maria. Olá, muito obrigada. Boa tarde. Obrigada boa tarde a todos. Obrigada a você. Eu queria começar pela definição mesmo da neuroliderança. Pelo que eu entendi, tem neurociência junto, né? Tem comportamento, então estou curiosa para saber o que é. Sim, a neuroliderança é um termo cunhado por David
David Rock, e ele traz conceitos da neuroliderança, então técnicas de magiamento cerebral, que tem a ver com comportamento, é mais uma parte comportamental, e traz muito do que a gente já usa e já aplica de conceitos de liderança, de coaching, de gestão de carreira, de psicologia positiva, de ciência da felicidade. Então, ela reúne vários aspectos de várias ciências para trazer algumas ferramentas para serem aplicadas para conseguir ter um resultado melhor. E quando a gente compara a liderança, digamos, tradicional com a neuroliderança, o que digamos, qual a vantagem ou o que é que tem de diferente nela? É uma questão de resultado? É uma questão somente de técnica mesmo, de ferramenta? Como que é? Ele faz uma junção. Por exemplo, a liderança situacional, que é um conceito de Ken Blanchard, da década de 90, começo dos anos 2000, e que ele funciona, e funcionou. Aí a neuroliderança, ela entrou para entender o que faz funcionar e de que forma a gente consegue conectar mais com a pessoa. Por isso que ela é comportamental. Ela vai para o comportamento. Então, e entender que comportamento é algo que a gente demora para trabalhar. Não é uma coisa assim... não é uma varinha de condão que muda. Não é mágica. A gente vai trabalhando. E ele parte muito do pressuposto de tratar a individualidade. Então, ele traz um conceito, que é o conceito do SCARF, que é justamente o que funciona para cada um. Então, na liderança situacional já tinha a questão de trabalhar o indivíduo com foco na tarefa e a maturidade. Mas a neuroliderança, ela vem com alguns ferramentais que já existiam, ela vai montando como se fosse um quebra-cabeça e trazendo resultados mais assertivos, porque você vai na essência da pessoa. Você tenta entender quem é aquela pessoa, o que a motiva. Tá, mas no fundo a gente fala sobre influência ou não? Sim. De alguma forma? Sim, tem influência porque você acaba sendo, como líder que usa a neuroliderança, você acaba sendo visto como uma referência, uma pessoa, como se fosse um líder espiritual, uma pessoa, um pajé, alguém de respeito, que você traz todo um cuidado e a pessoa se sente cuidada. E quando nós nos sentimos cuidados, nós nos conectamos e nós fazemos algo pela pessoa que está cuidando de nós. Então você cria uma relação maior de confiança. Então isso pode ser usado de fato não só no ambiente profissional, quanto no ambiente familiar, por exemplo. Sim. Que a pessoa se sentir segura. A religião, por exemplo. A religião, ela tem muito do que a gente chama de rituais de liderança, que é uma questão que a gente usa hoje na neuroliderança. Ritualizar. E isso é uma das ferramentas que as religiões usam para se perpetuarem. Veja a religião católica. É tudo ritual. Sim. Dá segurança e dá senso de pertencimento. Então, é nesses aspectos que gera a conexão. Eu me sinto segura, eu me sinto protegida, eu faço parte desse bando. Então, eu me sinto na obrigação de contribuir com esse bando, porque ele também está cuidando de mim. Entendi. E de que forma que isso é ensinado? Tem as técnicas, a metodologia do David Rock, ele usa o SCARF, que é um acróstico, né, das palavras certeza, que eu pertenço a esse bando, eu estou aqui, eu sou um indivíduo. Ele me conhece, ele me percebe como alguém único. Nós temos um relacionamento, eu não me sinto injustiçado, eu me sinto... Tá claro a regra, então não tem injustiças. Então ele parte desse pressuposto das letrinhas do SCARF para poder criar a sua metodologia. E você pode criar conforme o seu perfil, conforme quem você é. Se você é uma pessoa mais extrovertida, mais dominante, você vai usar algumas ferramentas para usar os seus pontos fortes e minimizar suas armadilhas. Se você já é uma pessoa mais introvertida, com mais dificuldade de se expressar, você vai criar outros tipos de rituais que tem a ver com você e com a pessoa com quem você está se conectando. Como que isso funciona dentro de uma grande empresa? Porque me parece que o que você fala teria que estar de alguma forma dentro da cultura da empresa, né? E a cultura a gente não muda de uma hora para outra. Não muda. Nem sempre quer mudar a cultura, né? E aí é que é o interessante da neuroliderança, que é aproveitar o que você já tem. Então você adequa os seus rituais, que é muito trabalhado a questão dos rituais. Então, reuniões individuais, qual a frequência? Porque aí tem que ser ritualizado. Então ele tem, por exemplo, um
cronograma a ser seguido, alguma coisa desse tipo? Sim. Um mapa, alguma coisa que Sim. tá ali, ó. Eu faço XYZ desta forma aqui. Exatamente, porque isso é um ritual. Porque se eu te chamo um dia na minha sala para conversar, o que vai acontecer com a pessoa? Ai, eu fiz algo de errado. Já vai com medo. E se ela vai com medo... Se isso já tá no hábito ali, no dia a dia, não tem esse medo. Exatamente. Já quebrou alguma se coisa. isso já é rotineiro, a gente já sabe que pode ser que ele venha me corrigir alguma coisa, mas é uma conversa. Seria, por exemplo, deixa eu só pegar um pouco para a gente falar também um pouco com vários públicos aqui, mas pensando nas famílias. Uma conversa de jantar, por exemplo, se a família cria o hábito de ter uma conversa ali, sempre que tiver alguma coisa para ser conversada, não vai ter aquela situação de, meu Deus, filho, o que foi que aconteceu? É mais ou menos isso, de uma forma mais simplificada, talvez. Que é diminuir o que a gente chama dos neurotransmissores do estresse. Por exemplo, o cortisol. Quando alguém você então está no controle desse cortisol ali do estresse. Você baixa o cortisol e aí você trata os relacionamentos para trazer outros neurotransmissores e hormônios que vão diminuir o cortisol. Que o cortisol quando a gente fala de ambiente tóxico, o que é um ambiente tóxico? É quando as pessoas estão todo mundo estressado, todo mundo com medo. Quando eu consigo trazer esse relacionamento, essas conexões, eu diminuo o cortisol, a gente consegue trabalhar menos no automático, no menos senso no de... impulso, né? No impulso, de alguma forma. Que é a proteção, a autodefesa. Sim. Eu vou me manter viva, a minha sobrevivência é mais importante. E eu consigo trabalhar de uma forma mais leve e trabalhar mais a minha área cortical aqui, que eu consigo pensar mais estrategicamente, tomar melhores decisões, porque eu tô calmo, eu não estou no meu instinto de autoproteção. Então eu consigo trabalhar de uma maneira mais leve. Interessante. Isso é recente ou não? Você falou a data, né? Eles começaram mais ou menos em 2006, os primeiros livros. É super recente. Então ele é recente. É super recente. E por ser uma área da neurociência, não sei, pega a neurociência, né? Sim. Eles fizeram algum mapeamento cerebral para entender ali os picos do cortisol? Usando essa técnica, o pessoal fica mais tranquilo. E que resultado que isso dá numa empresa? Você retém mais as pessoas, as pessoas conseguem trabalhar com melhor desempenho. Então, quando a gente fala de alto desempenho, a gente precisa reduzir o cortisol. O cortisol ele não é o vilão o tempo todo. Sim, entendo. Mas ele é importante, né? Ele é importante, motivação, inclusive. porque senão vai para apatia. Sim. Mas você precisa dosar. Então, esses estudos de funcionamento cerebral, eles já vêm de outras ciências, tanto da psicologia, da ciência da felicidade, da psicologia positiva. Então, ele é uma colcha de retalhos, ele é como se fosse um quebra-cabeça, que ele vai pegando vários estudos de várias linhas e vai atualizando. Então, não desmerece o que já existia, usa, mas também traz o que veio por trás. Porque muito do que a gente tem de técnicas de administração, de liderança, não tinha o imaginamento cerebral. Hoje a gente consegue validar essas metodologias, consegue, através dos estudos, sim, isso faz sentido neste aspecto só, nesse ambiente aqui já não faz tanto. É interessante, né? Porque eu vejo a neurociência cada vez mais presente. Me dá a impressão que é um caminho que cada vez mais vai se mapear o cérebro para entender o que acontece aqui dentro, né? Para entender o nosso comportamento. Sim, que legal. Muito bom. Maria Valesco, então, muito obrigada por ter vindo aqui. O seu WhatsApp, seu Instagram, Autogestão Desenvolvimento, tá aparecendo aí para você que quiser saber mais também. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço pela oportunidade. Obrigada. E falando em liderança, mulheres, né? Eu lembro de mulheres quando a gente fala em liderança, porque elas estão sempre fazendo muitas coisas e mesmo assim dão um jeito quando precisa economicamente fazer alguma coisa para ajudar em casa. E é por isso que tem tantas ofertas de cursos profissionalizantes, como você vai ver nessa matéria. Aos 14 anos de idade, Jéssica começou a fazer sobremesas para vender. 10 anos depois, ela continua trabalhando com confeitaria. Há 6 meses, abriu uma lojinha e sentiu a necessidade de buscar qualificação para ampliar o conhecimento. Esse curso é diferente do que eu faço, né? Eu faço mais bolos de aniversário e aqui a gente está aprendendo uma estrutura, um bolo para casamento, então recheios novos, massa nova, tudo diferente. A vontade de aprender e de cada vez mais buscar a independência financeira
são apenas alguns dos pontos em comum que Jéssica tem com as colegas desse curso de bolos de casamento. A capacitação faz parte de um programa da Prefeitura de Maringá, no noroeste do Paraná, que oferece a oportunidade de qualificação para mulheres e as projeta para o mercado de trabalho. Para que a mulher tenha a capacidade de empreender, de ter a própria sobrevivência, de com isso ela se empoderar, dela falar, agora eu posso, vou poder fazer alguma coisa por mim mesma. É um incentivo, é um começo para que ela possa dar continuidade à sua vida. São cursos que têm carga de 15 a 300 horas, com aulas divididas entre teoria e prática. As participantes aprendem tudo o que precisam para já começar a trabalhar, mesmo que seja de casa. Elas aprendem desde o início, elas vão aprender a fazer massa, vão aprender a fazer recheios, vão montar esse bolo, né, juntar massa com recheio, aí elas vão estruturar essa massa para poder fazer bolo de andar. Então não é um curso de bolo normal que você faz um andar, então elas vão ter que aprender a estruturar. Então é um bolo que começa do básico, que é a massa, e vai até a decoração, a finalização do bolo, montagem, estrutura e decoração. O programa já formou mais de 2.000 mulheres e até o final desse ano serão abertas mais 38 turmas de 19 cursos diferentes. São capacitações que ensinam do básico ao avançado. Em turmas como essa, elas descobrem e lapidam os seus talentos e saem daqui com a certeza de que podem ir além. É o caso da Selma. Ela sempre fez bolos para a família, mas agora vai transformar o hobby em fonte de renda. Eu sempre gostei de fazer bolo. Faço bolo para casa, para família, aniversário de família. Mas agora meu marido perdeu o emprego e a gente está pensando em implementar alguma coisinha assim para ele poder vender, porque está difícil voltar ao mercado de trabalho. Então, esse curso está me dando a oportunidade de fazer isso. E falando em mercado de trabalho, tem muitas mulheres que estão na área de saúde. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre os óleos essenciais. Eu espero você depois do intervalo. Mais uma vez estou ao vivo aqui no nosso santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, Jesus das Santas Chagas, porque hoje é quinta-feira eucarística. Hoje é um dia muito importante para nós aqui da TV Evangelizar, porque nós rezamos e fazemos a adoração ao Santíssimo Sacramento nessa quinta-feira eucarística. Isso tudo a partir das 7 horas da noite. Então, Dona Maria, seu José, nessa quinta-feira, dia 27 de julho, o senhor, a senhora são os nossos convidados especiais para rezarem junto com o padre Reginaldo Manzotti. Sim, ele estará contigo e com toda a sua família 7 horas da noite aqui pela TV Evangelizar. E hoje, pedindo nessa série, nessa quinta-feira eucarística, Jesus Eucarístico, derramai seu preciosíssimo sangue sobre a minha família. E de um modo muito especial, vamos pedir a cura das enfermidades físicas. O senhor está precisando de uma cura física. A senhora, Dona Maria, está precisando ou conhece algum familiar seu? Vamos pedir para Jesus Eucarístico, por intercessão de São Pio de Pietrelcina, que é o padrinho aqui da obra Evangelizar é Preciso, nosso intercessor, reza junto com você. Ligue para a gente e faça o seu pedido de oração. Me comprometo a buscá-lo para você que ligar no 41 3221 6060. Continue com a gente aqui na programação da TV Evangelizar e te espero 7 horas, porque juntos evangelizamos mais. Tem trabalho, tem carinho, tem zelo da Prefeitura por toda Curitiba. Zelo pela sua qualidade de vida. Ampliando para 36 mil as vagas para atividades gratuitas, como futsal, judô, musculação, natação, pilates, esgrima e muito mais. Zelo
pela sua diversão. Nas piscinas aquecidas do programa Vivo Sábado, para toda a família. Isso tudo é zelo pela cidade e por você. Prefeitura de Curitiba, orgulho de ser. É tempo de orar. Última noite da série No Poder da Oração. Você está cheio de Deus. Com a palavra arrebatadora de Ironi Spuldaro. Deus poderá fazer um milagre. E Padre Rodrigo Natal, uma voz que vibra no ritmo da fé. Minha fé vai me levar a... Encerrando 5 semanas de retomada do relacionamento com Deus. Somos mais que vencedores! Venha para o maior grupo nacional de oração no auditório e pela televisão. Uma experiência única na presença de Deus. É aquele que tem poder. Nesta segunda, 19 horas, Noite de Louvor. Quando a gente diz que juntos evangelizamos mais, é porque evangelizamos mais mesmo. Sabe o que isso significa? Significa que mesmo assistindo pelo site, pelo nosso canal no YouTube ou pelo aplicativo, não importa. Para nós, é como se você estivesse ligadinho na TV Evangelizar. Sim, é isso mesmo. Assistir em qualquer uma dessas plataformas é também assistir a TV Evangelizar. É o mesmo conteúdo em diferentes lugares, em diferentes formatos, mas sempre com o mesmo propósito: evangelizar. Isso é o que nos move, seja pelo site, aplicativo, YouTube ou pela TV. O importante é ficarmos juntos. Afinal, juntos evangelizamos mais. Já estamos de volta com o programa A Vida em Foco nesta quinta-feira. Já eu vou trazer para você alguns benefícios dos óleos essenciais. Mas antes eu quero trazer uma matéria que é de utilidade pública para você que compra alimentos, ou seja, serve para todo mundo essa matéria, né? E tem a ver com a qualidade, a segurança desses alimentos. Acompanhe. O objetivo da segurança dos alimentos é justamente impedir que os alimentos possam causar algum mal ou risco à saúde. Por isso, são adotadas medidas preventivas para que esses riscos sejam eliminados. É importante se preocupar com o armazenamento e preparo dos alimentos. Expostos, também é preciso cuidados. Higiene é fundamental. E é essa a preocupação que Maria Velar tem na hora de procurar um local para comer. A gente sempre procura um lugar assim com referência, um lugar com qualidade, a comida, a higienização também de todas as coisas, né? Também eu sou cozinheira, né? Eu entendo assim, bastante assim na comida e eu procuro um lugar bem bom, assim. Para que o alimento seja assim bonito aos olhos e bom no paladar, é preciso escolher bem o fornecedor. Na verdade, esse cuidado começa até um pouco antes, na escolha dos fornecedores, né? Fornecedores com licenças, então é todo um processo. Aí também a recepção desse alimento de forma adequada, né? Depois o armazenamento e depois também o preparo e ele, de fato, ser servido aqui ao nosso cliente. Então existe toda uma preparação antes, e essa etapa é muito importante, e claro, depois na produção e também aqui na entrega ao nosso cliente. Entre os problemas que podem aparecer nos alimentos são os conhecidos carunchos, ou também pequenos besouros, que podem medir até 3 milímetros. E para sua reprodução depende apenas de umidade e também da temperatura. A bióloga Clair Vieselli orienta para manter a segurança dos alimentos. Segundo ela, um alimento mal armazenado pode até matar. Existem ainda muitas mortes, especialmente nos grupos de risco, que são os idosos, os menores de 5 anos, quando consomem um alimento contaminado. E essa contaminação ela pode ser evitada com medidas simples, como, por exemplo, cuidado na hora de comprar esse alimento, verificar se ele não está contaminado, se ele já não tem um caruncho, uma traça, se está dentro da data de validade. Na nossa casa, higienizar bem os alimentos, principalmente os que serão consumidos frescos, como as frutas, as folhas, as verduras de forma geral. Especialmente esses devem ser não só limpados, lavados em água corrente e uma água que esteja, claro, tratada também, né? Além disso, deixar esses alimentos sempre na água por 15 minutinhos com cloro junto, que é uma recomendação, um produto fácil que se encontra em todos os mercados, que é para a desinfecção dos alimentos.
Vai preparar os alimentos? Precisa usar uma tábua de corte? Utilize uma tábua para cada tipo de alimento. Uma para carnes, outra para verduras, legumes, por exemplo. Se não tem condição de ter várias, preferencialmente por cores, a gente seleciona essas tábuas. Higienize muito bem antes de fazer a troca dos alimentos e utilizar a mesma tábua. Preparação dos alimentos, cozinhar muito bem. Eles precisam atingir pelo menos 70 graus. Isso vai fazer com que muitos fungos e bactérias sejam controlados, né? Acaba matando esses fungos e essas bactérias que poderiam causar alguma doença exatamente no cozimento. Então é muito importante que o cozimento atinja pelo menos 70 graus. Após o cozimento, após a preparação, você fez a sua refeição, sobrou um alimento, vai guardar, guarde rapidamente, não deixe esse alimento exposto sobre a sua cozinha e às vezes esfriando por 3, 4, 5 horas. Isso vai proliferar uma grande quantidade de bactérias que podem causar várias doenças. Com todos esses cuidados, já pode aproveitar e ter um bom apetite. Dicas super importantes para a sua saúde na área de alimentos, mas tem outras dicas, viu? E agora a gente vai para essa área, a área da aromaterapia, que também é uma área para cuidar da sua saúde, não é mesmo, minha querida? Seja muito bem-vinda. Deixa eu pegar aqui Juliana de Paula, acupunturista e também aromaterapeuta ou não? É, nas horas vagas? Seja bem-vinda, viu? O que você preparou pra gente, além desse cheiro no ar ali, que, né, já começa a deixar todo mundo calmo aqui? Qual que é o benefício principal da aromaterapia? Me diga. Bom, a aromaterapia, ela desde 2018, ela faz parte do rol de práticas integrativas do SUS também, né? A Organização Mundial de Saúde também já há muito tempo, desde 2006, já indica. E hoje, o grande benefício dos óleos essenciais, principalmente de trazer um alívio, né, de situações de estresse, de ansiedade, né, de trabalhar essa parte emocional e física também. Juntos. Física também. Então, a aromaterapia, ela é exclusivamente o cheiro, como a gente está vendo aqui? É por isso que leva esse nome ou não? Também. A aromaterapia, como ela vem de parte de plantas, né, feita uma extração das plantas, com isso traz esse benefício porque nós podemos colocar tanto no ambiente quanto usar no nosso corpo também. Tem várias formas que nós podemos usar a aromaterapia a nosso favor. Tá. As duas principais vias de acesso é inalatória. Tá. E por via tópica, né, pela pele. Algumas pessoas fazem uso também oral, mas é uma via que ainda existe muita contradição e eu não gosto de estar fazendo esse tipo de orientação. Então eu faço mais tanto inalatório, né, as orientações inalatórias, tanto em difusores, tanto o elétrico, esse, né, de ambiente, quanto esse também, quanto faz esse o mesmo. também. Esse aqui vai direto, né? Aquele vai na água e esse aqui vai direto o óleo, é isso? Isso, pingo óleo aqui e põe na tomada, né, no ambiente. Agora, aqui tem uma diferença grande que acho que é importante você falar sobre isso, que não é essência, né? Quando a gente fala essência, não é a mesma coisa que o óleo essencial, certo? Certo. Aqui eu trouxe 2 exemplos clássicos disso. Tá. Esse é uma essência que dá um cheirinho só no ambiente, né? E não tem nenhum poder. Ele é artificial ou não? É artificial. Tá. Ele é artificial e feito de um processo químico, na verdade, né? Já os óleos essenciais, eles são feitos de plantas, né? São mais de 300 plantas que hoje estão no rol dos óleos essenciais. Cada um tem seu método de extração e ele tem um poder terapêutico, diferente do aroma. Então é isso que eu queria que você dissesse, porque às vezes a pessoa compra uma essência achando que está fazendo bem para a saúde. Não, só está jogando um perfume no ar ali. Jogando um perfume no ar. Só isso, né? Isso. Inclusive, tem muita gente que usa o próprio óleo essencial como perfume, né? Tem. Para não ter que ficar com algo muito artificial, já vai para essa parte mais natural, certo? Tem algumas pessoas que sim, que fazem essa substituição com óleo essencial e tem um efeito importante também, interessante. Sim. E o que é isso aqui que você trouxe? É um colar? Esse é um colar aromatizador pessoal. Você pinga o óleo essencial necessário para você, para o seu tratamento e coloca no pescoço, fica com ele o dia todo. E daí a pessoa fica cheirando? Ele fica inalando ali? Ele fica no seu pescoço. E daí você fica sentindo? Fica inalando esse cheiro.
Legal. E como que é esse tratamento? Isso é um tratamento? Eu posso chamar de um tratamento? Porque é uma terapia, né? Ele tem um tempo, por exemplo, você falou da questão do estresse, essas questões mais emocionais. É um tempo que a pessoa tem que fazer? Isso tem... Ou não, é um estilo de vida? Como que é? Então, a pessoa, ela pode fazer esse tipo de tratamento, é um tratamento sim, uma terapia, um tratamento, junto com o seu tratamento convencional, com o seu médico, né, com a alopatia. Isso não descarta a alopatia de maneira nenhuma, mas você pode associar tanto com a alopatia quanto com outras terapias complementares, como a acupuntura também. Então, um potencializa o outro. Né? Então dá para usar os dois juntos. Então dá para usar os dois juntos, tanto o seu remédio, que você usa naturalmente, junto com a aromaterapia, que dá um bem-estar, acelera o processo de melhora, e também com as outras terapias complementares integrativas, como a acupuntura, como outras também, dá para associar os aromas também. E uma curiosidade, né? Por que se usa muito aqui no punho, na orelha, embaixo do pé? Tem um porquê disso ou não? São regiões mais vascularizadas. Ah, tá. Né? Então, esse, por exemplo, que é um roll-on, ele já é um blend, ele é um mix de ervas aqui pronto para isso. Então, você usa, né, nessa região ou em outras regiões que você acha interessante, que tem uma aderência melhor. E tem também esse tipo também, que como esses são a parte olfativa, e esse a gente usa para massagem, ele já é pronto, está dentro de um óleo carreador. Mas aí eu vou pedir pro pessoal ir lá no teu site, né? Você tem lá acupuntura.enf.br, porque a gente também já tá com o nosso tempo. Mas eu te agradeço, viu? Muito obrigada pela tua presença. Eu quero lembrar você que amanhã nós teremos transmissão da missa ao vivo, claro, em Libras para todo o Brasil. E é a única missa que é transmitida em Libras, viu? Nacional, aqui pela TV Evangelizar. Às 7h30 da manhã você acompanha. Muito obrigada, minha querida. E obrigada você pela companhia. Amanhã a gente se encontra às 3h30 da tarde, tá? Beijo, fica com Deus.